Então vamos lá, né, para mais uma aula aí de fruticultura tropical. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre viveiros e propagação de mudas. Eu quero conversar com vocês aí sobre os principais modelos de viveiros utilizados aí para a produção de espécies frutíferas. Quero estudar alguns aspectos técnicos de diferentes tipos de viveiros, né, instruir vocês aí quanto às exigências de instalação de um viveiro comercial, conhecer os principais tipos de recipientes, seus usos corretos aí na propagação, estudar características de alguns substratos empregados, estipular cuidados a serem observados na irrigação e alguns controles aí fitossanitários de viveiro. Bom, sobre os aspectos técnicos aí sobre viveiros, né? Primeiro a gente tem que entender o que é viveiro, que é aquele ambiente onde vai ser produzido mudas frutíferas, né? E elas vão ficar protegidas de temperaturas extremas. Então, isso é um viveiro. Então, o ambiente onde a gente propaga as mudas frutíferas, né, é o viveiro. E propagação? Propagação é o conjunto de técnicas que nós vamos utilizar para perpetuar espécies frutíferas, né, de modo controlado, de modo que a gente consiga ter mudas de qualidade, tanto morfológicas como genéticas, né. Então, os viveiros são amplamente utilizados aí para produzir mudas, e existem várias estruturas de viveiro, né? Viveiro telado, câmara de nebulização, casa de vegetação climatizada, né? Enfim, são todos os locais onde as mudas são produzidas, postas de forma regular, até que elas atingem um tamanho mínimo para poder comercializar. Existem algumas normativas, né, para construção e manejo de viveiros comerciais. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Existem padrões mínimos estruturais e de medidas fitossanitárias, né, que promove aí a obtenção de muda de qualidade, e essas normas foram criadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o MAPA criou essas normativas. Então, se a gente for orientar um agricultor, né, ou orientar uma propriedade agrícola a construir um viveiro de produção de muda comercial, a gente precisa atender esses padrões mínimos aí exigidos pelo MAPA. Os viveiros comerciais, né, eles são importantes, mas quando a gente for, mais para quando a gente for adquirir mudas, né, até mesmo do que quando a gente se diz assim, eu quero implantar um viveiro comercial. É mais importante a gente conhecer e planejar também de forma adequada, né, as espécies que vão ser propagadas, os recursos, se eu tenho mão de obra disponível, né, as exigências legais para fazer essa atividade. Então, se eu for adquirir mudas, eu preciso saber se viveiro comercial ele atende essas exigências, e se eu for implantar um viveiro comercial, eu preciso também atendê-las. Quais são os procedimentos gerais, né? A Embrapa recomenda, né, que, por exemplo, as mãos do colaborador que trabalha lá na casa de vegetação, né, que realiza enxertia, precisam ser desinfectadas com produtos químicos, né? As ferramentas de trabalho, como tesoura de podas, canivetes, balde, equipamento de pulverização, também precisam ser desinfectadas, né? A manta, ráfia, que cobre o solo da casa de vegetação, também precisa ser desinfectado, né, antes de iniciar a propagação de um novo lote de mudas. Então, são todas exigências, né, para viveiros comerciais. Não que não seja necessário também aplicar em um viveiro de consumo, né, de uso próprio, né, da propriedade. Os viveiros, eles podem ser classificados, então, né, de acordo com o tempo de uso ou de acordo com a duração. A gente tem viveiros permanentes e viveiros temporários. Os viveiros temporários, obviamente, são aqueles que destinam a produção de mudas em um determinado local só por um certo período, né? Cumpriu a finalidade, eles são desativados. Esses viveiros aí são bem simples, né? Dentro de uma área de plantio, visando apenas a redução de custos, né? E a redução dos custo de transporte, né? E a melhor adaptação às condições climáticas aí do local, né, a campo, né, onde as mudas serão plantadas. Já os viveiros permanentes, eles já têm por finalidade, né, produzir muda por muitos anos, então por isso requer esse planejamento mais cuidadoso, né, e o atendimento a essas exigências, né, e normativas.
As instalações são mais sofisticadas, né? São mais caras, para elas, inclusive, suportar um maior período de produção de muda. Então, esse tipo de viveiro geralmente é instalado bem próximo ao centro consumidor de mudas. Então, muitas vezes há uma demanda grande por mudas, né, frutíferas numa determinada região. Então, se instala um viveiro, né, próximo a esse centro de comercialização. Bom, e quanto à área física, né? Geralmente a área física desses tipos de viveiros permanentes, elas são divididas em 3 partes, né? A área de benfeitorias, a área de produção de mudas propriamente dito, né? E a área de crescimento ou viveiro de espera, né? Então, quando a gente se objetiva e conduzir mudas até maiores tamanhos e para objetivos específicos, né? Como arborização urbana, praças, jardins, né? Pomares e florestas, a gente costuma dividir dessa forma. Bom, num viveiro nós podemos encontrar mudas com raízes nuas e mudas em recipiente. As mudas de raízes nuas, né, são aquelas que não têm proteção para o sistema radicular, obviamente, né? Lá no momento do plantio elas são nuas, não estão nuas, né? A semeadura é feita lá no canteiro e as mudas são retiradas, né? Temos apenas cuidado para não evitar alguns danos aí, insolação direta, esse tipo de coisa, e ressecamento, e elas já são colocadas direto no local de plantio. Já as mudas produzidas em recipiente, elas já vão apresentar o seu sistema radicular protegido, envolto aí de um substrato, né? E esses recipientes, quando biodegradáveis, eles podem ser plantados junto com as mudas, porém, as embalagens não biodegradáveis, o procedimento correto é de retirar a muda da embalagem para liberar as raízes e facilitar o pegamento. Então, nós temos 2 formas, né, de encontrar mudas em viveiros. As estufas ou casas de vegetação são consideradas viveiros permanentes. Então, elas possuem uma estrutura geralmente de metal. Algumas estruturas de estufas são construídas com madeira para reduzir custos. Geralmente são cobertas com plástico destinado a manter a temperatura constante lá no interior da instalação e garantir assim uma temperatura de desenvolvimento adequado. Em alguns casos, as estufas podem ser recobertas por vidro ou polietileno. Geralmente em regiões com temperaturas altas, são colocadas no interior das estufas agrícolas telas de sombreamento ou telas aluminizadas, né? Essas telas de sombreamento visam, inclusive, reduzir a temperatura. Sei que muitos de vocês têm experiência, né, com casas de vegetação, mas vale a pena lembrar. E quais as vantagens e desvantagens das estufas, né, das casas de vegetação? A vantagem é que o elevado índice de enraizamento das estacas, né, a gente vai promover um elevado índice de enraizamento, vai facilitar controle de temperatura e umidade e vai ter uma propagação de frutíferas o ano todo. A desvantagem é o custo de implantação das estufas, a ocorrência, né, de doenças fúngicas principalmente e um custo mensal com energia e água para manter a casa de vegetação em pleno funcionamento. Quando a gente fala em elevado custo de implantação, isso sempre me incomoda, eu deixei na leitura complementar um material chamado estufa de baixo custo, um material do Rio Grande do Sul, muito bacana, né? E eu deixei também um material que eu costumo recomendar, como construir estufas, né, de baixo custo. Se vocês forem ser orientadores, né, plantação de viveiros, vocês podem usar, né, para fazer recomendação técnica. Aqui é um modelo de estufa em arco, coberta por plástico, só para exemplificação, sei que vocês conhecem e tem muito mais vivência, né, nesse tipo de estrutura. Os viveiros telados, né, eles podem ser permanentes ou temporários, eles têm estrutura de metal ou de madeira, são cobertos com telas de sombreamento, que é um material utilizado para diminuir a incidência da radiação solar sobre as mudas. Normalmente a gente usa sombreamento de 50%. Se utilizar acima de 50%, pode causar aí um estiolamento das mudas, o que não é desejável. Quais as vantagens dos viveiros telados, né? Eles são amplamente utilizados para a gente conseguir fazer a aclimatação de mudas, né? Principalmente quando se fala em propagação por estaquia. Eles reduzem os efeitos danosos de ventos fortes, como ressecamento e quebra de ramos,
né? E tem um baixo custo de implantação e manutenção. Então, os viveiros telados, eles servem para diminuir a incidência de radiação solar. As desvantagens é que pode haver contaminação por doenças e ataque de pragas mudas, tem uma dificuldade de propagação no inverno, né, porque a temperatura fica muito baixa, né, e não permitindo o controle interno da mesma. Aqui, telados com estrutura de madeira, né, na figura A, telado com estrutura de metal, né, na figura B, telado com estrutura de alvenaria, né, algumas mudas de nogueira pecan dentro de um telado. Então, é um viveiro de baixo custo. A recomendação, né, para telados, para viveiros telados, é o uso de ráfias, como a gente tem lá na fazenda escola, né? O solo do telado pode ficar recoberto por uma manta que se chama ráfia. Ela inibe o crescimento de plantas daninhas e impede que haja também formação de lama dentro dessas dependências aí da estrutura do viveiro telado. Aqui uma vista interna de um telado em detalhe com a ráfia posta no solo sobre o telado, né? Para evitar tanto a questão da lama como a incidência das plantas invasoras. Bom, todo viveiro precisa de um sistema de irrigação. Esse sistema de irrigação ele pode ser manual, ele pode ser por nebulização, por microaspersão automatizada ou não, né? Que vai permitir aí o controle da temperatura e umidade. Essas estruturas, né, de irrigação podem ser adquiridas em empresas especializadas ou o próprio viveirista, como de costume, geralmente é o que acontece, constrói a sua. Aqui, a gente tem aqui um quadro com métodos de irrigação de acordo com a espécie frutífera propagada em estufas ou telados. Então, por exemplo, a moreira, né, geralmente o método de propagação utilizado é estaquia, que são os ramos herbáceos ou semi-herbáceos e lenhosos, né? E o método de irrigação seria nebulização e microaspersão. Nós também temos aí, o método de propagação, nós temos a figueira, a goiabeira, né? E os portas-enxertos das uvas também podem ser irrigados, né? Tanto por nebulização como por microaspersão, tá? Com exceção aí, ó, a gente tem o porta-enxerto de citros e da nogueira pecan, geralmente o porta-enxerto são feitos através de sementes, né? E se usa microaspersão. Agora, mudas enxertadas a campo, né? De uva ou de nogueira pecan, né? Aí pode ser utilizado aí o gotejamento. Então, aqui um sistema de irrigação por nebulização, que eu acho que também vocês já têm um pouco de intimidade, alguns de vocês conhecem bem, né? Aqui um timer digital e um timer analógico para manter um sistema de rega com intervalos constantes funcionando. Aqui uma irrigação manual de porta-enxerto de citros. Eu gostei da adaptação da mangueira que colocou tipo um chuveiro, né? Para ter uma uniformidade na rega. Aqui irrigação por gotejamento de mudas, né, propagadas por estaquia em campo aberto, veja bem. Irrigação por suco, né, também propagadas a campo, também dá para ser feito assim, né, produção de mudas dessa forma. Bom, e quando se fala em viveiros comerciais, tem que se atentar para uma outra questão, né. Eu vou construir um viveiro para vender mudas certificadas, né, ou para vender, para comercializar mudas aí para atender a demanda da região. Então, na entrada da onde vai ser instalado o viveiro, tem que ter um rodolúvio, que é para desinfecção de veículos ao adentrarem na área, né, para impedir disseminação de doenças. E na entrada das estufas é preciso ter um pé dilúvio, para que funcionários possam realizar também a desinfecção dos seus calçados sempre que entrarem na estufa. Uma das dimensões sugeridas aí é de 1 metro por 1 metro, lembrando que dentro deve ser adicionado soluções de hipoclorito, tá? Para ajudar no trabalho de desinfecção. O local que eu vou escolher para a instalação do viveiro, né, tem que estar distante no mínimo 200 metros de cultivo comercial da espécie que eu desejo propagar. Dessa forma, eu consigo evitar contaminação, perca de muda por ataque de doenças e pragas, né, em futuros pomares. O viveiro, né, precisa estar localizado pelo menos a 50 metros de estradas públicas. No local da instalação do viveiro, o solo tem que estar bem nivelado, bem drenado, né, e, se possível, optar por locais com disponibilidade de água potável, energia elétrica, saneamento, né, básico.
tem que estar bem iluminado, né, e com bastante circulação de ar. Então são todos requisitos, né, que a gente precisa se atentar na hora de escolher o local para instalar o viveiro. Os pontos que eu preciso ser considerados, né, então, na instalação do viveiro é a disponibilidade de água em qualidade e em quantidade satisfatória para a quantia de muda que eu quero produzir, facilidade de acesso, né, para as pessoas, para eu poder levar mudas para o mercado consumidor ou para os consumidores chegarem até o viveiro e adquirirem minhas mudas. Proximidade da área de plantio ou de comercialização, claro, respeitando aquela margem lá de 200 metros, mas tem que estar próximo. Ausência de ventos fortes, se for o caso é necessário fazer uso de quebra-ventos. Boa disponibilidade de mão de obra, né? O local tem que estar bem arejado e ensolarado, um solo com boa drenagem, localização aí a meia encosta, né? A área do viveiro pode ser plana com até 3% de declividade, livre de plantas daninhas de difícil controle, né? De plantas que promovem aí sombreamento de mudas. Todos esses são pontinhos que a gente precisa se atentar na hora de instalar um viveiro. Quanto à área necessária para a instalação de viveiro, né? A gente vai depender. Vai depender do número e do tipo de planta que eu quero produzir, do tamanho das embalagens que eu vou utilizar, né? Do percentual de germinação da semente ou do percentual de enraizamento das minhas estacas, né? Das perdas provenientes aí das seleções, da repicagem, quando foi o caso. Então, um viveiro planejado, né? Eu tenho uma área produtiva, a área de canteiro e de recipiente sempre tem que estar em torno de 50% a 60% da área total, né? O espaço restante eu fico destinando aí para rua, estrada, galpão, né? Construções em gerais aí, para o preparado de substrato, para enchimento das embalagens, ok? Então, o que eu preciso, na verdade, né? Quais as instalações necessárias para me construir um viveiro? Eu vou precisar de uma casa de vegetação, uma estufa ou de um telado, né? Ou uma casa de sombra, um telado sombreado. Eu vou precisar da casa do viveirista, é bom que o viveirista more perto, né? Esteja nas proximidades desse lugar, né? Um galpão semi-aberto para trabalhar em dias chuvosos, né? Tanque ou caixa d'água para irrigação, um depósito para colocar os insumos, né? E almoxerifado para as ferramentas e equipamentos. E vou ter que ter um local de produção, né? Para sementeiras e embalagens, ok? Quantas ferramentas, máquinas e equipamentos para trabalhar em viveiro, né? Eu vou precisar de pás, sacho, machado, enxada, enxadão, foice, facão, serrote, martelo, né? Alicate, né? Tesouras, podão, chave de boca, de fenda, de cano, ancinho, lima, regadores, baldes, né? Mangueiras, peneiras, enfim. Vou precisar de várias ferramentas e utensílios para que eu consiga, né, desenvolver as atividades dentro do viveiro. Vou precisar de algumas máquinas e equipamentos, como carrinho de mão, balança, né, o conjunto motobomba para manter o sistema de irrigação funcionando, pulverizadores, costal, máquinas de lavar, para lavar os tubetes, se for o caso, uma máquina para semeadura, né, ou aqueles equipamentos, né, para semeadura, misturador de substrato. Geralmente os viveiros que eu conheço, né, eles usam inclusive betoneira para fazer essa mistura de substratos. Vou precisar de outros materiais, como sistema de irrigação, os agrotóxicos, né, para usar, né, registrados. Aí então, nesses agrotóxicos eu posso estar incluindo os fitorreguladores, um depósito de sementes, madeira, né, caixas, né, plásticos, sombrite, grampo, prego, arame, barbante, adubo mineral, adubo orgânico, né? Então, são todos esses necessários para mim manter o meu viveiro em pleno funcionamento, tá? Recipientes, esqueci de citar lá. Bom, dentre os recipientes usados para produção de mudas, nós temos os tubetes plásticos, que é cilíndrico, tem uma coloração geralmente escura, é levemente cônico lá na parte da base, né? Internamente ele tem uns frisos que vai direcionar a raiz da planta para o fundo, evitando aí o novelamento, tá? Então aqui está a imagem aqui dos tubetes utilizados para a produção de mudas. A forma de utilização dos tubetes, né?
Os tubetes, na maioria dos viveiros, são preenchidos com substrato de maneira manual, né, de forma manual, demanda bastante mão de obra e muito tempo. Esses tubetes têm que ser colocados em algum suporte, que podem ser tanto de plástico como tela, né? Com o auxílio desse suporte, eles ficam suspensos e aí a gente consegue expor a base, né, ao ar e proporciona aí a poda das raízes, né, realizadas aí pelo vento. Então, quando eles ficam suspensos, isso vai acontecendo normalmente. A vantagem de utilizar tubete é porque a gente consegue reutilizar várias vezes, né? Eu consigo a produção de um grande número de mudas por área. Ele proporciona uma posição ergométrica para os trabalhadores, porque eles ficam em bancadas suspensas, né? E necessita de pouco substrato por unidade de tubete. Mas também temos outros recipientes usados para a produção de mudas, é o caso dos sacos plásticos, né? O saco plástico é o mais utilizado na propagação de mudas frutíferas por conta do custo, né? É o mais barato, é mais fácil de manusear, não necessita ser devolvido pelo cliente, né? É possível encontrar no mercado uma diversidade de sacos plásticos de diferentes tamanhos destinados aí à produção de mudas. São embalagens que na base tem pequenos furos que vai permitir a drenagem e o excesso da água. Tem diferentes tamanhos, né? E são utilizados aí largamente na produção de mudas frutíferas. Qual é a forma de utilização dos sacos plásticos? Sei que vocês sabem, mas vale a pena lembrar, a gente precisa preencher a sacolinha plástica com substrato, realiza essa prática aí de forma mecanizada ou de maneira manual, né? Geralmente de maneira realizado manualmente. Elas precisam estar cheias até a borda para evitar o que a gente chama de efeito guarda-chuva, que vocês podem olhar aqui na imagem aqui ao lado, né? Que é quando a embalagem ela não é preenchida totalmente, aí as bordas caem, né? Se acomodam em cima do substrato. E isso impede que a água da irrigação chegue até o sistema radicular da mudinha. Então essas embalagens são acondicionadas preferencialmente em cima de bancadas, mas pode ser também acomodadas diretamente no solo. E nesse caso é preciso fazer canteiros, né, com arames, que é o modo mais barato, né, para servir de apoio para que as embalagens permaneçam sempre verticais, ok? Os substratos usados aí para a produção de mudas, né, é o meio onde que vai proporcionar condições físicas e químicas para o desenvolvimento radicular das estruturas que eu vou propagar, né? Então, tem a principal função que é prover, né, suporte para o propágulo, seja semente ou estaca. Então, o substrato é esse meio onde eu vou ter condições de produzir uma muda de qualidade. Os substratos para propagação de sementes tem que ter boa qualidade, boa capacidade de drenagem, evitar acúmulo de umidade, né, para não ter problema de surgimento de doenças fúngicas. Ter uma boa aeração para ter oxigênio ao embrião das sementes, né, para ter trocas gasosas entre o sistema radicular com o meio. Tem que proporcionar um ambiente escuro, pois o sistema radicular possui fototropismo negativo, né? Ou seja, se elas ficarem expostas à energia solar, elas não vão desenvolver, não vão crescer. Tem que ter boa composição química, né? Ou seja, nutrientes essenciais para o desenvolvimento da muda. Tem que estar isento de patógenos, que vai prejudicar o processo de germinação ou de crescimento das mudas. Ausência de propágulos ou semente de plantas invasoras. Isso são todas as qualidades de um bom substrato. Aqui, né, eu tenho características de alguns substratos mais utilizados aí quando eu faço propagação por semente. Então, eu vou ter lá o solo, que é fácil obtenção, é baixo custo, né? Tem uma composição aí variável, né? Eu posso ter um margem-solo, um latossolo. Tem pode gerar uma retenção excessiva de umidade e pouca aeração às sementes. A areia, que também é de fácil obtenção, com capacidade de drenagem muito boa, utilizado em mistura com outros substratos e pode ser um condicionador de características físicas, né? Mas como é uma substância inerte, não tem nutrientes. A turfa é um composto de resíduos vegetais, né, de lenta decomposição bacteriana e química, né? E pode apresentar aí dificuldade para o umedecimento. A vermiculita, que é um mineral aí com
elevada troca catiônica, tem grãos aí até de 8 milímetros de diâmetro, é poroso, é estéreo, é utilizado em outros substratos, né? Mas tem um custo muito elevado. A perlita, que é um mineral de origem vulcânica, né? Com partículas também granulosas, né? Difere-se da vermiculita por conta da baixa capacidade de troca catiônica, né? E serve aí utilizado para aumentar a aeração do substrato. A maioria dos substratos comerciais já vem com esses tipos de materiais já misturados, né, em devidas proporções. Então, o substrato para propagação de estaquia, né, já é um outro tipo de substrato. Ele também tem que ter baixo custo, tem que ser de fácil aquisição, tem que ter boa aderência às estacas e às raízes, também tem que estar isento de patógenos, não pode ter substâncias alelopáticas que vão prejudicar, né, o desenvolvimento da emissão de raízes, tem que ter uma boa capacidade de retenção de água, tem que permitir a drenagem do excesso, tem que permitir que as estacas sejam facilmente removidas, né, sem que haja o rompimento das raízes que acabaram de ser formadas. Bom, os tipos de substratos disponíveis são muitos, né? Nós temos a vermiculita, casca de arroz carbonizada, substratos comerciais, solo, areia, né? As areias podem ser utilizadas como substrato para enraizamento de estacas, né? Para a gente conseguir escolher qual é o melhor substrato, a gente tem que primeiro avaliar qual é a espécie frutífera que eu quero propagar, né? Qual é o tipo de estaca que eu vou usar? Eu vou usar estaca herbácea, uma estaca mais semilenhosa ou lenhosa, né? Quais as características desse substrato, né? Qual é a facilidade minha de obtenção desses substratos e o custo do material? Então aqui eu tenho a característica de alguns substratos que podem ser utilizados aí na propagação aí, né? Por estaquia. Só um minutinho. Eu tenho aqui o solo, areia, turfa, perlita, vermiculita, composto orgânico, casca de arroz, né? E aí eu apresento algumas vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Então a gente tem aí perlita, vermiculita com um custo mais elevado, né? A casca de arroz é de fácil obtenção, né? Casca de arroz carbonizada e baixo custo, né? Mas eu posso ter a presença de sais que podem ser prejudiciais para alguns tipos de estacas herbáceas, né? Então, a gente, com base nisso, a gente pode estar tomando a decisão, né? Qual substrato que eu vou usar na propagação das minhas espécies. E se eu quiser fabricar o meu próprio substrato, professora, tranquilo, né? Para mudas, se for mudas de semente, de maneira geral, eu posso usar aí 80% de composto orgânico, 20% de carvão moído, né? 33% de casca de pinos, 33% de humo e 34% de arroz carbonizado. É uma sugestão de formulação. Se eu quiser mudas de propagação vegetativa, né? Eu posso usar aí 60%, né? De subsolo peneirado, de terra, né, de subsolo peneirado, 40% de casca arroz carbonizado, ou 60% de terra vegetal com 40% de areia, né, ou ainda, né, 25% de pinos, 25% de arroz carbonizado, 25% de vermiculita, 24% de turfa ou humus. Tudo isso vai depender da disponibilidade e acesso a esses materiais para eu fabricar o meu próprio substrato, né. Eu sei que muitos têm suas receitas próprias, né, e é assunto aí para uma aula só falar sobre substrato. É só uma sugestão. Bom, dentro dos viveiros, né, quando eu faço a propagação por estacas, que é o assunto que nós estamos conversando, a utilização de soluções enraizadoras também é muito comum. Os fito-hormônios, né, são essas substâncias que geralmente ocorrem de maneira natural nas estruturas vegetais, mas em proporções bem pequenas, né? E quando elas são translocadas para o local, né, do local de síntese, onde ela é fabricada, para o local onde ela vai atuar, né, ela vai influenciar crescimento, desenvolvimento desse vegetal. E existe mesmo a utilização de soluções enraizadoras ou fito-hormônios, né, indicados para acelerar a formação dessas
partes, né, vegetais. No caso, para aumentar o percentual de enraizamento e promover uma melhoria da qualidade das raízes e aumentar aí a uniformidade do viveiro. Então a gente tem que entender que existem classes de fito-hormônios, né? As auxinas, que vai atuar na promoção e expansão celular e utilizada amplamente aí no enraizamento de estacas. As principais auxinas usadas na propagação de frutíferas são o AIA, que é o ácido indol acético, né? Auxinas, que é a auxina natural. As auxinas sintéticas, que é o ácido indol butírico. O ANA, que é o ácido naftaleno cético, até trava a língua. E o 2,4-D, né? Também é muito utilizado. O ácido indol butírico, que é uma auxina sintética, é a mais utilizada, é muito eficiente, promove enraizamento de estacas, sendo efetivo aí para um grande número de plantas, por ter uma capacidade de promover aí esses primórdios radiculares, tá? E ela é estável por um grande período, né? A outra classe de fito-hormônios são as giberelinas, que atuam na elongação celular e ativação de enzimas hidrolíticas. São utilizados para o crescimento e extensão de ramos e para quebra de dormência em sementes de gemas. Então, a principal giberelina utilizada aí é a G3, que é o ácido giberélico. Então, toda vez que a gente quiser quebrar a dormência em sementes ou de gemas, a gente pode estar usando um fito-hormônio à base de giberelina, ok? Enfim, a outra classe de fito-hormônio, as citocininas, elas promovem aí a multiplicação celular na presença das auxinas. Elas já são empregadas na propagação de estacas, né, para facilitar a propagação de estacas, e promove também a quebra de dormência de gemas, né? As principais citocininas usadas aí é o BAP, né, e o TDZ, tá? Então são os principais fito-hormônios dessa classe. A gente aí tem alguns fito-hormônios aí usados na propagação, né? Uma tabela com os principais e as principais características, né? O AIA, com alta capacidade de enraizamento, mas é fotossensível, né? Então fica sujeito aí à decomposição, tanto enzimática como bacteriana. O indol butírico, né? Que ele é estável e não é atacado por agentes biológicos. O ANA, que ele é mais ativo que o AIA e que o indol butírico. Nós temos aí o 2,4-D, que tem alta capacidade de promover o enraizamento, mas é recomendado sempre em mistura. Ele é muito fitotóxico, né? Então, em altas concentrações, induz a formação de raiz grossa, porém atrofiada, né? E é isso. O que eu tinha para falar sobre essa primeira parte era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntarem.